Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha pelo canal da nossa paróquia Mãe dos Pobres. É com grande alegria que nos encontramos. E hoje abordaremos um pouco o tema da espiritualidade da Semana Santa. E é algo muito caro porque representa este período justamente esta renovação, que não se dá apenas de modo simbólico, mas de modo verdadeiro na vida do cristão. E através da vida da Igreja, ilumina com esperança o mundo todo. Peçamos sobre nós a presença do Espírito Santo, que nos guie, que nos conduza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Ao se aproximarem de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta. Foram e acharam um jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e o soltaram. Alguns do que eles se encontravam disseram: Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus havia dito, e eles os deixaram partir. Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e ele o montou. Muitos estenderam as vestes pelo caminho. Outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam à frente dele, os que o seguiam, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Entrou no templo, em Jerusalém, e tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Este, meus irmãos, é o texto que abre a grande semana da Igreja. E ele começa com um grito: Hosana. Já no tempo de Jesus, o termo era aplicado no sentido de louvor e de acolhimento dos peregrinos que se aproximavam de Jerusalém para as festas. Mas o sentido profundo, o significado de Hosana, vem do hebraico Hoshianá, salva-nos. É o grito do ser humano que, na profundeza de sua amargura, clama a Deus. Celebrar a grande Semana Santa, celebrar que culmina na festa da Páscoa do Senhor, é celebrar a ideia e a vitória de Cristo sobre todo o tipo de escravidão que se concretiza no pecado que leva à morte. Hoshianá é o grito do povo que olha para o Senhor e diz: salva-nos, como está no Salmo 118, nos versículos 25 ao 27. Salva-nos, Senhor, porque de Ti vem a libertação. E esse grito parece que vai ecoando durante todos os dias da Semana Santa, culminando ainda na grande vigília pascal, ainda naquele começo da manhã do domingo. Salva-nos é o grito do povo, e Deus responde entregando o seu Filho. A salvação, ela parte de uma ideia
quando o homem reconhece a sua dignidade diante de Deus, quando o homem retorna ao fundamento do que ele é de verdade. Se a libertação do povo judeu se manifestou de modo concreto na posse da terra prometida, a libertação que Cristo traz ao mundo se manifesta quando o homem toma posse da amizade com Deus no jardim do paraíso. Não mais uma terra geográfica, mas onde Deus reina. Isso é interessante. Nos últimos dias da Quaresma, nesses dias de Semana Santa, ainda por um bom tempo durante o período pascal, nós vamos escutar o texto do Evangelho de João. E na quinta-feira do Tríduo Pascal, Jesus apresenta-se aos seus amigos desta forma, como um amigo. Sabendo que chegava a hora de passar para o Pai, Jesus amou. A este grito, salva-nos, Senhor, Deus responde com amor. E esse amor que é capaz de ir às últimas consequências, quebrando todas as falsas esperanças, todas as ideologias enviesadas, este amor se despoja. Este amor serve, este amor purifica e faz retornar. A este grito, salva-nos, Deus se rebaixa para limpar a impureza do pecado humano, para limpar os caminhos humanos de todo o pecado, que é o que ele revela quando lava os pés de seus discípulos. Até aquele momento, eles tinham escutado de Cristo. Agora os seus caminhos deveriam ser transformados e seriam purificados. Salva-nos, Senhor, é um grito que ecoa muito forte quando o homem, diante da ação de Deus, vê o mundo sem esperança. Ele volta-se para Deus e diz, salva-nos. E este amor que vai movimentando o Filho de Deus, este amor que é o fruto, que é o caminho, que é o bem da salvação, que é o motivo da salvação, abraça o homem, toma sobre si o pecado do homem, e aquele que não tinha pecado se faz pecado para pagar a dívida humana. Na Sexta-feira Santa, nós escutaremos o relato da paixão segundo São João. E no alto da cruz, uma das últimas palavras que Nosso Senhor diz, está consumado. Essa é uma palavra de origem grega. A palavra grega é tetelestai, que era uma palavra que geralmente era usada no sentido jurídico. Quando um malfeitor era condenado a um crime, quando depois que ele pagava a dívida, era escrito lá no que se chamava de cédula de dívida, ou papel de dívida, era escrito lá tetelestai, dívida paga, liquidado. No alto da cruz, Jesus diz, está consumado. O peso que caía sobre nós, que nos infligia estar prostrados, foi retirado. Mas ainda não é o fim. Porque quando nós amamos, e o objeto do nosso amor, a figura do nosso amor com quem nós nos identificamos é tirado de nós, uma parte de nós é tirada junto. Já no sábado, a igreja, os cristãos do mundo inteiro choram esta dor. Por nossos pecados, Cristo é tirado de junto de nós. E
Quem tem uma experiência profunda de amor sabe que o mínimo que você pode fazer para estar perto de quem você ama já é muita coisa. O que você puder fazer, pelo menos para limpar o corpo, para poder estar perto, que infelizmente é uma coisa que nesse tempo de pandemia, e não só nesse tempo, mas durante toda a história da humanidade, muitas pessoas foram privadas de fazer. De dar, digamos assim, a última mostra de gratidão e de amor para aqueles que amam. Talvez hoje este grito "salva-nos, Senhor", do mundo todo, ele rompa quase que de modo ensurdecedor, de algum modo. Salva-nos, Senhor. Aí está a dupla resposta de Deus diante dos nossos pecados, diante de nossas fraquezas, diante das misérias humanas que nos submetem. Deus responde na cruz: está consumado, mas ainda não é o fim. Porque o amor não se conforma com essas finalidades, com esses fatalismos. E Deus sabe disso. É por isso que lá em cima, no trono de Deus, o céu exulta alegre. E essa alegria é comunicada à terra amiga, como a igreja canta na vigília pascal no Exultet. Nós somos convidados a nos alegrarmos com este amor de Deus por nós. Porque se Deus foi tão forte para fazer sucumbir o antigo opressor representado no faraó, que oprimia Israel, agora de um modo muito mais forte, Deus derrota em Cristo o inimigo do gênero humano. E esta esperança é como a luz de uma vela acesa no meio da escuridão. Pode estar tudo escuro, mas as trevas não dominam essa luz, como São João vai dizer no prólogo. Essa luz da esperança, essa luz de Deus que insiste em brilhar no meio das trevas. O amor é capaz de vencer tudo e de vencer até a morte, mesmo quando a gente não vê. E a igreja, com todo este grito, sabe que neste júbilo do ressuscitado, ela precisa ainda encontrar Cristo a todo instante. Engraçado a figura do domingo da Páscoa. Aquela mulher, Maria Madalena, viu o sepulcro aberto e chora porque lhe roubaram o corpo do Senhor. E, não reconhecendo o Senhor que estava perto dela, ela pergunta: se foi você que roubou, onde está? É a figura da alma humana perdida, quando à procura de um amor se desespera quando não encontra logo de cara. É preciso perguntar, é preciso ir atrás. A resposta de Jesus não é uma formulação dogmática e teológica. Ele simplesmente chama pelo nome. E a pessoa que é amada, aquele que ama, quando chama o nosso nome, nós sabemos que pronuncia o nosso nome de um modo diferente de qualquer outra pessoa. Porque não me chama como quem chama um conhecido. Me chama como quem me conhece. É de pessoa para pessoa que fala. Cristo nos chama pelo nome lá onde nós gritamos por socorro, para nos mostrar que Ele é o vencedor de todo pecado que leva à morte. Ele é o transformador de toda esperança,
que às vezes se conformam com as coisas deste mundo, achando que empunhando uma espada ou algo assim, ou nos jogos políticos, podem transformar as coisas. Cristo mostra que não. É o amor levado às últimas consequências que manifesta a salvação que vem de Deus. Salva-nos, Senhor. A igreja que eleva a Deus este grito da humanidade toda, olhando para o ressuscitado, é convidada a dizer: salvou-nos. Sim, Ele nos salvou. É o que o ressuscitado diz, não é? Vai e diz para os meus irmãos. Anuncia que este grito da humanidade desesperada, salva-nos, encontrou uma resposta. O Senhor nos salvou. O Senhor nos salva. E este grande dom, esta grande força que nos é dada pela ação do Espírito, é o que nos leva a não ter medo da humanidade que ainda hoje, diante de tantos tormentos, grita: Roshi Aná, salva-nos, Senhor. Hosana, salva-nos. Como eu falei há pouco, a este grito desesperado por salvação da humanidade de ontem, de hoje, e sempre que houver alguém que precise, nós como igreja, corpo de Cristo, inundados pelo Espírito Santo, responderemos: sim, Ele nos salvou. Ele pagou o preço desta dívida com seu sangue. Sim, Ele nos chamou pelo nosso nome a reconhecê-lo. Sim, Ele nos completa, nos preenche de sua vida. Manifestou-se a alegria de nosso Deus. Esta grande semana da igreja, ela não é simplesmente simbólica. Ela atualiza, ela torna atual, presente, a realidade da salvação que Deus nos dá em Cristo, que é a luz de todo homem, é o pão da vida para a humanidade, é a água viva. Tudo aquilo que o ser humano busca para viver, ele encontra essencialmente em Cristo, que de tudo é a vida. Que nosso Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça perseverar nos seus caminhos.